Oi, primeiro ano! Toda aula tem aqui os nossos livros, né? Nos acompanhando. Como é que vocês estão? Preparados para mais um encontro? Professor, tudo bem? É muita leitura, né, gente? É muita produção, muito texto, muita atividade. Mas isso aí você só vai o quê? Melhorando a sua forma de quê? Comunicar, se escrever, faz parte, tá? Então veja só, em nosso último encontro nós falamos sobre o texto literário. Hoje nós teremos, além do texto literário, aquele também não literário. Qual será a diferença? Essa nossa aula é a 27.1. E nós vamos aqui caminhar com textos, exemplos, porque é dessa forma que eu consigo compreender o meu conteúdo. E aí vem as características de um texto literário, as características daquele também que eu não posso considerá-lo assim, que ele tem que ser mais direto, objetivo, sem aquele meu floreio, tudo bem? Então pegue seu material, vá anotando aquilo que você achar necessário para que você estude depois para avaliação e para as nossas atividades também. Vamos para a tela. Começamos assim, texto literário e não literário, conceito, as características para os senhores. Bom, aqui nós já temos mais ou menos uma ideia. O texto literário é apresentado em uma linguagem o quê, primeiro ano? Falei com vocês em nossa última aula, uma linguagem pessoal. Envolta em quê? Nas emoções, no emprego do lirismo, aquela questão lá do sentimento e valores do autor ou do ser, do objeto retratado, tá? Então aqui nós temos o nosso texto literário carregado dessa linguagem mais pessoal. Bom, olha só. Quando nós falamos em trazer uma emoção, trazer uma ideia, o que a gente tem aqui? Ele começa assim, o bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava, nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem, Manuel Bandeira, né? Então, quando nós falamos aqui o bicho, aí você vai acompanhando a leitura. O que essa leitura trouxe para você? Esse é aquele momento que você pode comentar com a turma, né, com o teu colega. O que a leitura trouxe? Quando fala o bicho, quem era o bicho? Quando fala o bicho, ele está relacionado a quem? Era um homem. Vocês conseguem perceber o convite que nos é dado para uma reflexão sobre a leitura? Qual foi o sentimento que me causou quando eu li o bicho? O bicho, meu Deus. Olha só a forma como é colocado para você. E eu tenho aqui um texto literário. Se você respondeu que sim, quais são as características que me levam a essa ideia, a essa afirmação? Sim, professor, é um texto literário, porque ele nos traz o quê? Uma informação dizendo que o homem, você imagina o quê? Que não era um bicho, era um homem com fome, passando ali necessidades. E aí você vai buscando outras questões também. Percebem? Então essa é a primeira leitura. Vamos ver as outras aqui na tela. A arte que vem do lixo. Olha lá. A indicação do documentário Lixo Extraordinário, sobre a obra de Vicky Muniz. A Oscar Jogar, luz sobre artistas brasileiros e estrangeiros que fazem renascer objetos e coisas que descartamos. O que você... Aqui nós temos o bicho, você fez a leitura, e agora a arte que vem do lixo. O que dá para a gente aproveitar aqui? Qual a informação?
Então fica para os senhores essa reflexão. O nosso texto literário é o que manifesta uma ideia escrita em linguagem elaborada de forma a causar emoções no leitor. Isso aqui já está bem batido para os senhores, né? Texto literário. O texto literário deve ter uma função poética e uma função estética dentro de um estilo próprio de cada escritor. Cada um tem a sua forma de fazê-lo. As características do texto literário, vejam só, a ficcionalidade, a emoção, o ponto bem marcante para vocês, que nós falamos bastante aqui, olha a emoção. Qual a emoção causada quando eu fiz a leitura lá de Manuel Bandeira? Foi o quê? Indignação? Tristeza? O que que causou? Temos também como característica verossimilhança, subjetividade, a plurissignificação, a conotação, e aí você sempre reforça, conotação é a forma figurada que eu posso utilizar o quê? As minhas palavras, ok? Recorre à função poética e emotiva da linguagem, recorre à função o quê? Aqui ele vem repetindo, a gente tira esse aqui. Utiliza figuras de linguagem. Quando eu falo aqui em figuras de linguagem, primeiro ano, o que é que você lembra de cara? Qual aquela que você ficou mais... Como é que eu vou utilizar? Deixa eu falar com vocês aqui. Figura de linguagem. Qual aquela que bateu, que ficou ali na tua cabeça? A onomatopeia? Que vocês até fizeram uma atividade que vocês vão mandar pra gente, né? Da reprodução dos sons. A hipérbole. A assonância, a aliteração, o que mais? As paranomásias. Então vejam bem, quando eu tenho as minhas figuras de linguagem ao meu lado, eu consigo desenvolver melhor o meu texto, certo? Ai, professora, mas eu quero trabalhar com as HQs. O que é uma HQ, primeiro ano? Vamos ver. Quem ficou bem atento àquela explicação das HQs, são as histórias em quadrinhos. Quais são os recursos que eu posso utilizar ali? Quem lembra? Então, observa, uma aula vai acompanhar a outra. Língua portuguesa, os conteúdos são enormes, né? E eu não posso perder aquela minha sequência. Falando de quê? Figuras de linguagem, histórias em quadrinhos, o texto literário, que ele vem carregado de emoção, certo? Qual é o meu objetivo? O que é que eu quero causar em você quando eu escrevo? E você fica todo emocionado, ou não, né? Às vezes tem gente que é um pouco mais difícil de emocionar-se, mas vamos lá. Na tela, temos mais aqui, falando das características. Texto literário. Possui uma função estética, você também já colocou aí, e aqui nós estamos relembrando a nossa aula anterior, que já vem com essas características para vocês. Recorre à função poética e emotiva. Utiliza uma linguagem o quê, primeiro ano? Denotativa? Não, a minha linguagem, nesse momento aqui, ela é conotativa e polissêmica, mais de um significado. Olha, poli, dependendo de que forma eu quero trabalhar, a minha palavra, o meu termo pode ter várias interpretações. Leva a uma recriação pessoal e subjetiva da realidade. E aqui já está bem batido para os senhores a questão das figuras de linguagem, que você não pode deixar de lado. Além do nosso texto literário, quando nós começarmos a falar sobre a literatura, você vai estar aqui. Quais são? E aí você vai já na ponta da língua dizendo para a gente, ok? Olha essa leitura. Aqui nós temos sonhei. Sem fazer a leitura, o que eu consigo interpretar? Só tenho aqui sonhei. Vai trazer o quê? Pensamentos, ideias, né? Emoções, vamos ver. Sonhei que estava morta. Vi um corpo no caixão.
Em vez de flores, eram livros que estavam nas minhas mãos. Sonhei que estava estendida no cimo de uma mesa. Vi meu corpo sem vida, entre 4 velas acesas. Ao lado, o padre rezava, comoveu-me a sua oração. Ao bom Deus ele implorava para dar-me a salvação. Suplicava ao Pai Eterno para amenizar o meu sofrimento. Não me enviar para o inferno, que deve ser um tormento. Ele deu-me a extrema unção, quanta ternura notei quando foi fechar o caixão. Eu sorri e despertei. Olha, gente, primeiro eu falei para vocês assim, vamos pensar, sonho, né? Sonhei. O que traz? Quando eu só digo a palavra sonho ou aqui sonhei, eu vou pensar o quê? Aí você fez a leitura. Qual foi de imediato a emoção que te trouxe? Foi um sentimento bom? Você ficou pensativo? O que você pensou aí após a leitura? Tá vendo o objetivo do texto literário? Vamos lá que tem mais. Vamos lá, aqui na tela. Depois do sonhei, nós temos isto. Aqui parece que já muda, né? Dizem que finjo ou minto tudo que escrevo. Não, eu simplesmente sinto com a imaginação. Não uso o coração. Tudo que sonho ou passo, o que me falha ou finda, é como um terraço sobre outra coisa ainda. Essa coisa é que é linda, por isso escrevo em meio do que não está ao pé, livre do meu enleio, sério do que não é. Sentir, sinta quem lê. Olha aí. Então, até aqui temos o quê? Aquela função que nos traz uma reflexão, uma emoção. Eu fico triste, eu fico alegre, eu fico reflexivo, né? Então, o que nós vamos encontrar? Agora, o texto não literário. O que você entende por texto não literário? Até agora falamos de emoção, de sentimento, né? E agora, texto não literário, diário de notícias. Olha lá, o sentido denotativo. Eu vou esquecer nesse momento aquele meu sentido conotativo e agora, gente, a história é outra, certo? Sentido denotativo é o sentido real. É aquele sentido que nós falamos lá do dicionário, tá? Dicionarizado das palavras. Não pode dar margem a várias interpretações, senão compromete o quê? A interpretação. Então, olha, a aula anterior, que nós falamos lá do texto literário, e um pouquinho também aqui, reforçando as características do texto literário, aquela linguagem mais conotativa, até ali tudo bem, correto? Mas e agora? Saímos do texto literário, vamos passar para o texto não literário. Qual é a função? Ele é carregado de quê? Ele é rápido, direto, sem rodeios? Qual é a função que ele quer nos passar? Aqui vocês têm o jornal. Qual é a função do jornal? A gente começa com essas perguntas, né? Se eu venho de emoção, de tristeza, de dor, de alegria, de sentimento, de reflexão, opa, agora vamos trabalhar com o texto não literário. Então, qual é a ideia? Já deu para você sentir qual é o objetivo dele, certo? Então, vamos ver aqui na tela. Falando de texto não literário. Na madrugada do dia 31 de março de 1964, um golpe militar foi deflagrado contra o governo legalmente constituído de João Goulart. A falta de reação do governo e dos grupos que lhe davam apoio foi notável. Não se conseguiu articular os militares legalistas. Também fracassou uma greve geral proposta pelo Comando Geral dos Trabalhadores.
em apoio ao governo. Então, olha aí. Aqui, o que você sentiu? É uma informação? Ele foi direto ao ponto? Trouxe aqui um trechinho para você? Tem emoção? Conseguiu? Sim ou não? Texto não literário. Confronto entre Ibope e LCP deixam morto em Rondônia. A informação: a PM de Rondônia informou na manhã desta sexta-feira que um homem foragido e que fazia parte da Liga dos Camponeses Pobres foi morto em confronto com a equipe do Batalhão de Operações Especiais BOP. As circunstâncias ainda não foram esclarecidas. E agora? Alguns trechos para vocês do texto não literário. Por quê? Eu já consigo fazer essa abordagem, assim, esse meu quadro, se eu coloco um texto mais, eu quero te causar uma sensação, uma emoção, eu quero extrair de você todo aquele seu lado emotivo. Aqui no texto não literário, curto, direto, sem rodeios, traz quem fez, quem não fez, onde fez, acabou. Perceberam? Então, essa é a ideia, que você consiga identificar nos textos qual é literário e qual não é. Vamos voltar para a tela. Texto não literário, as suas características, primeiro ano. Agora marque aí. Possui uma função utilitária e referencial. Vai trazer sempre uma informação para a gente. Utiliza uma linguagem denotativa e clara. Não esqueçam de verdade, literal, dicionarizada, tá? Relata fatos reais de forma impessoal e não utiliza figuras de linguagem. Percebam que as minhas figuras de linguagem ficaram para trás, lá no texto literário. Denotação. Você já sabe que quando nós vamos falar em texto denotativo, sempre marque aí para você não esquecer de, aí eu vou referir a verdade, realmente aquilo que quer trazer de informação. Eu não faço rodeios, eu não vou brincar com as palavras, tá? Torná-la ali no sentido figurado, não. Palavra com significação restrita, palavra com sentido comum, aquele encontrado no dicionário, tal qual falei. Palavra utilizada de modo objetivo, linguagem exata e precisa. Então, isso aqui é importante para vocês marcarem aí, naquele quadro que você com certeza deve ter feito, na sua linguagem, no texto literário, certo? E o texto que ele vai direto ao ponto, ele é objetivo, ele não faz rodeios. Denotação do texto. Então, vamos ver, através da leitura, qual é a mensagem aqui desse texto. Uma sociedade extremamente organizada, que não possui nenhum tipo de liderança. Parece impossível? Não no mundo das formigas, pertencentes ao grupo de insetos sociais. Elas vivem em colônias. Dentro do ninho, as tarefas são divididas entre as castas e cada uma cumpre seu papel. A maioria das formigas em uma colônia é formada por fêmeas, reprodutoras, rainhas e não reprodutoras operárias. Essas últimas fazem o trabalho pesado, constroem o ninho, coletam comida e água, limpam, alimentam machos, larvas e, em alguns casos, a rainha e protegem o formigueiro. Então, olha aí o texto. O que ele trouxe? Uma informação para a gente? Diferenças entre um texto literário e um não literário. Aqui é importante porque você vai identificar, tá? O que eu tenho no texto literário? Vamos colocar aqui. A ênfase na expressão. De que forma? Se eu posso ser direto na minha informação, não, mas eu vou ali fazer rodeios, eu vou trabalhar algumas figuras, tá? ênfase na expressão, uma linguagem no texto literário, uma linguagem conotativa, e aí
sempre colocando, olha lá, a linguagem conotativa, o figurado. Aí ficou feio, vou tirar, gente. Então, sentido figurado, uma linguagem mais pessoal. Temos também aquela emoção carregada no que você vai ler, a recriação da realidade, ambiguidade, recurso criativo. O que é uma ambiguidade? É aquilo que eu escrevo, mas ele não ficou muito claro, percebem? Ele tem mais de uma ideia ali, não ficou exato. Tudo isso aqui, texto literário. E o texto não literário, primeiro ano? Deixa eu ver aqui com vocês. O texto literário, ficou claro? Lembre que na primeira aula eu falei apenas do texto literário. E aí repeti várias vezes a questão da emoção, das figuras de linguagem, que eu posso florear o meu texto. Se eu quero trazer algo mais, eu quero sensibilizar toda a turma. Quais são os recursos que eu vou trazer? Perceberam? Vou trabalhar com a minha linguagem conotativa, que eu posso o quê? Eu posso trabalhar ali com algo mais figurado, eu não vou direto ao ponto, eu faço rodeios até chegar onde eu quero. Tudo isso aí eu vou trabalhar no texto literário. Onde eu posso encontrar o texto literário? Quem diz aí na sala? Músicas, eu encontro? Texto literário? Quando você mesmo faz, eu tenho certeza que aí na sala deve ter aquela estudante ou aquele estudante que gosta de escrever. Eu vou escrever hoje para a minha professora, o seu professor aí, né? Para o meu melhor amigo ou a minha melhor amiga. Então, o que eu posso utilizar? Eu vou ser aquele texto bem seco, né? Não, você é isso, isso. Não, eu vou brincar com as palavras, eu vou dar uma musicalidade. Eu posso trabalhar com as rimas. Perceberam através das leituras que eu tinha sempre uma palavra ali rimando com a outra? Texto literário. Então, vamos reforçar as características do texto não literário. Vamos voltar aqui para a tela. O não literário, eu vou dar aquela ênfase ao meu conteúdo, tá? Sem muita conversa. Uma linguagem denotativa. Aí eu lembro, vou sempre reforçar para vocês de verdade, aquela linguagem do dicionário, significado ali, você não faz rodeios. Uma linguagem mais impessoal, realidade apenas produzida. O que aconteceu? Vou contar da forma que aconteceu, certo? Normalmente sem ambiguidade ou duplas interpretações. Se eu vou trazer um fato para você, eu tenho que ser bem claro, para que aquela informação não te cause o quê? Eu acho que eu não compreendi. Parece que quis dizer isso e falou aquilo, certo? Então, aqui, eu posso florear, tá? Aqui eu tenho que ser direto ao ponto. Os textos informativos. Vou tirar, né? Para não ficar esse rabisco todo. Certo, primeiro ano? Mas agora é aquele momento que vocês tanto esperam. Falamos tanto de texto literário, texto não literário, e agora você vai praticar. A gente sempre coloca assim, como que eu vou fazer esse praticar? Ou faz todo mundo, ou o professor divide vocês em grupos, fica até melhor. Você vai juntar com Maria, João, Pedro, faz ali um grupo. Eu percebi que os primeiros anos são numerosos, as turmas são enormes. Então, se não tem muito tempo, faz a turma toda. Mas pode haver aquela situação, professor, eu acho que é a letra A, ou então eu acho que é a letra E. Aí vocês vão justificar por que eu acredito ser a letra A. Percebe? Dentro de tudo que você viu. Então, vamos lá. Agora é com vocês, vamos praticar. O que é que nós temos? Enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta, continuarei a escrever.
Como eu irei dizer agora? Essa história será o resultado de uma visão gradual. Há 2 anos e meio, venho aos poucos descobrindo os porquês. É visão da iminência de quê? Quem sabe se mais tarde saberei. Como que estou escrevendo na hora mesmo em que sou lido? Só não inicio pelo fim que justificaria o começo, como a morte parece dizer sobre a vida, porque preciso registrar os fatos antecedentes. Olha aí, você fez a leitura e o que você já percebeu aqui, neste fragmento? A hora da estrela. Então vejam, o fragmento apresenta uma abordagem com os aspectos relacionados à composição do texto. Na letra A, não literário por apresentar informações objetivas de um sujeito cheio de dúvidas. Será que nós encontramos isso? B, não literário por causa da carga significativa de subjetividade de um eu diante da vida. C, literário, pelo predomínio de uma linguagem concisa e denotativa, com o objetivo de expressar os sentimentos de um eu lírico. E aí, primeiro ano? Tá confuso? Vamos para D. Literário, partindo de uma reflexão existencial por meio de fluxo da consciência de um sujeito em crise. O que você pode voltar, não tem problema, faz a leitura, né? Enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta, não tem problema, faça uma, duas, quantas forem necessárias. O que você, aí com o seu grupo, identificou? O que você marcou? É um texto literário, partindo de uma reflexão existencial por meio de fluxo da consciência de um sujeito que você percebe ali que ele está o quê? Em crise. E aí? Como é que eu consigo identificar essa crise? Professora, não sei, não consegui perceber. Vamos fazer aqui a leitura novamente. Enquanto ele começa assim, enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta, continuarei a escrever. Ele já começa trazendo para a gente uma confusão, né? Como eu irei dizer agora? Essa história será o resultado de uma visão gradual. Há 2 anos e meio, venho aos poucos descobrindo os porquês. É visão da iminência de quê? Quem sabe se mais tarde saberei. Percebem como é que ele coloca para a gente? Como que eu estou escrevendo na hora mesma em que sou lido? Só não inicio pelo fim que justificaria o começo, como a morte parece dizer sobre a vida, porque preciso registrar os fatos antecedentes. Aí você vem, o comando ele vem sempre trazendo para a gente o fragmento, porque aqui nós temos um fragmento, apresenta uma abordagem com os aspectos relacionados à composição do texto, certo? Quando você vai para a letra A, ele diz o quê? Que ele é um texto não literário. Aqui, pessoal, você já elimina, certo? Porque ele faz muitos rodeios, percebem? Nos chama a refletir. Então, aqui a letra A, você corta. A B, ele diz também não literário por causa da carga significativa de subjetividade de um eu diante da vida. A C, você ficou entre a C e a D? A C traz assim, literário pelo predomínio de uma linguagem concisa e denotativa, com o objetivo de expressar os sentimentos de um eu lírico. Aí você fica, o que matou aqui? Se eu sei que a minha linguagem literária, né, aquele texto lá carregado de dúvidas, incertezas e os porquês da vida,
Eu posso trabalhar aqui? Eu encontro essa linguagem? Aí eu vou para D. Texto literário, partindo de uma reflexão existencial por meio de fluxo da consciência de um sujeito em crise. O que vocês acharam? Quando você vai trabalhar a questão do texto literário e não literário. Esse vamos praticar. Ficou tranquilo para vocês? O interessante é que vocês passem não só a dizer a letra A, a letra B, mas que você analise também. Vem o texto, ali um fragmento. No início do fragmento você já percebe ali que eu não posso ter um texto não literário. Por quê? Vocês viram o conflito? E aí fala daquele conflito existencial, os porquês, eu não consigo compreender. E aí você lembra das características que foram abordadas tanto no texto literário quanto no texto não literário. Aquela informação direta, aquela referência que eu quero trazer. Eu não posso ali colocar figuras de linguagem, né? O que eu penso, o que eu acho, a vida é bela, mas aconteceu um acidente. Não. Ficou claro para vocês? Em relação ao praticando, o que vocês estão achando? Vem todo o conteúdo, conceitos, exemplos. Aí a gente sempre para um pouquinho aqui. Para quê? Para que você se torne o protagonista. É aquele momento, primeiro ano, interativo, em que você não fica apenas ouvindo na sala, mas você pode formar aquele grupo. Agora vamos praticar. Faz aqueles grupos, aquelas rodinhas. Cada um vai dizer, professora, eu acho que é a letra A. Por que vocês, em equipe, consideram a letra A? Ou vocês descartam a letra A? Percebem? Esse é o objetivo do vamos praticar. Até aqui, primeiro ano, tudo bem? Eu preciso saber como é que vocês estão. Professora, outro dia a professora mandou assim, são muitos textos. Mas vejam, como é que nós vamos ficar apenas no conceito? O texto literário é aquele carregado de emoção. Mas como é que eu vou provar isso? Eu tenho que trazer para vocês todo o texto. E ali mostrar o quê? As rimas, a musicalidade, aquele texto figurado, aquele que eu quero dizer alguma coisa, mas eu não digo, ele fica subentendido. Percebem? E aí você vai utilizar, além da vida toda que eu sempre falo, na literatura. Nós vamos trabalhar muito com essa linguagem emotiva, que ela vai trazer aquele sentimentalismo para você, ela vai te convidar a sentir quando eu falar sobre o poema de amor, aquela poesia, aquela musicalidade. Então, gente, tem gente que fala assim, não, professora, eu gosto mais de uma coisa mais direta. Então, eu já sei que a linguagem que você gosta de trabalhar, de ler, de perceber, é aquela em que o texto é o quê? Literário ou não? Não literário, que ele vai direto ao ponto, ok? Bom, então eu vou ficando por aqui e daqui a pouco eu volto com a nossa revisão, pessoal. Tchau!